Tem uma autora de thriller que tá dominando as book redes nos últimos tempos. Os livros dela estão em todo lugar, tem milhares de pessoas falando que não conseguem parar de ler e que devoram essas histórias em poucos dias. E aí, durante algum tempo, eu fiquei me perguntando se esses livros são realmente muito bons ou se seria ali só um hype da internet. Então eu resolvi finalmente descobrir isso da melhor maneira possível, que é lendo meu primeiro livro da Freida McFadden. Oiê, eu sou a Mari, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu resolvi trazer a minha experiência de leitura com Nunca Minta, da Freida McFadden, e responder aí a pergunta, realmente vale a pena? Eu vou dividir esse vídeo em uma parte sem spoilers e depois eu vou entrar em uma parte com spoilers para debater um pouco mais aí dessa leitura com quem já leu o livro sem estragar a experiência de quem ainda não leu. Mas fiquem tranquilas que quando for entrar a parte dos spoilers eu vou avisar certinho. A Freida McFadden é uma autora de Nova York que ficou muito famosa nos últimos anos por escrever alguns thrillers como, por exemplo, A Empregada, A Professora e esse aqui, Nunca Minta. O livro A Empregada, publicado em 2023, foi um sucesso enorme em todo lugar, foi até adaptado para os cinemas recentemente e desde então a Freida tá aí lançando um thriller atrás do outro. E as reviews dos livros dela estão sempre acompanhadas ali de frases como eu não consegui parar de ler ou eu li tudo em um dia, então eles passam muito essa sensação de serem livros muito viciantes. E como eu amo um thriller, isso despertou muito a minha curiosidade, então eu quis descobrir se os livros dela iam me agradar tanto também. E aí, para essa missão, eu escolhi o Nunca Minta. Eu não comecei pelo mais famoso, que é A Empregada, porque quando saiu o filme, eu assisti várias resenhas dele, inclusive com spoilers, então eu já sabia tudo o que acontecia, eu achei que não ia valer a pena tanto eu começar por um livro dela que eu já sabia exatamente o final. Bom, Nunca Minta acompanha a história da Tricia e do Ethan, que se casaram ali há pouco tempo e agora estão procurando uma casa nova para eles comprarem. Até que uma visita comum a uma dessas casas à venda toma um rumo muito inesperado quando o casal fica preso em uma nevasca e ficam completamente isolados ali na casa. Isso acaba obrigando os dois a passarem a noite ali nessa casa desconhecida e nisso eles descobrem que a casa pertencia a uma mulher chamada Doutora Adrienne. E a Adrienne é uma psiquiatra muito famosa que desapareceu de uma maneira super misteriosa há alguns anos. Só que enquanto eles estão ali, a Tricia começa a explorar um pouco mais a casa e começa a descobrir algumas pistas do que pode ter acontecido com essa tal doutora Adrienne, enquanto ela fica com uma sensação constante de que talvez eles não estejam 100% sozinhos. No começo de Nunca Minta, eu já me surpreendi muito com essa história. Em mais ou menos ali uns 15% da trama, eu já tava levantando vários questionamentos do que estava acontecendo e eu fui ficando cada vez mais curiosa. Essa história também é contada em duas linhas temporais. Então, de um lado, você tem a Tricia ali explorando a casa durante a nevasca e do outro, você vê a própria doutora Adrienne alguns anos antes do seu desaparecimento. E o mais interessante disso é que as duas linhas temporais eram muito interessantes. Não tinha nenhum momento assim em que eu falava, ah, não, essa parte aqui tá meio chata, queria voltar para outro ponto de vista. Não, as duas estavam igualmente interessantes e estavam elevando bastante o mistério. Além disso, toda vez que um capítulo acabava e ia para outro ponto de vista, né, para outro momento da história, eu queria muito saber o que ia acontecer, tanto de um lado quanto do outro, então eu achei que tem excelentes ganchos também. E eu acho que foi aí que a Freida já começou a me ganhar como uma leitora de thriller, porque aí eu comecei a querer montar esse quebra-cabeça junto com a história e com as protagonistas. Os capítulos desse livro também são curtinhos, o que eu adorei. Eu gosto muito de suspense, de thrillers com capítulos curtos, e ia me dando uma agonia extrema, porque conforme a Tricia ia ali explorando a casa, junto com o marido dela, o Ethan, eu ficava toda hora pensando, meu Deus, eu acho que eles não estão sozinhos, eu acho que tem mais alguém aí, e aí, enfim, eu ia ficando muito angustiada e com cada vez mais dúvidas. E do outro lado também, eu ficava muito me questionando o que teria acontecido com a doutora Adrienne. Então, isso é uma coisa que o livro vai construindo também durante a perspectiva dela, e é muito legal para você ver ali dois momentos, né, da história, o passado e o presente. E aí é claro que a partir desse momento eu já estava desconfiando de tudo e de todos. Todos os detalhes já pareciam que eram importantes. Qualquer personagem que aparecia, eu já conseguia desconfiar, para mim já parecia suspeito. Eu tava desconfiando de absolutamente tudo. Às vezes tinha até alguns capítulos assim, um personagem X
X ou Y falava algo sobre guardar segredo de alguém, e aí eu já ficava, tem um segredo, essa pessoa não é confiável. E aí, como a gente gosta, né, num bom suspense, num bom thriller, toda vez que eu construía uma teoria na minha cabeça, a Frida McFadden ia lá e destruía tudo que eu tinha pensado até então em sequência, adicionando novas pistas ou, enfim, alguns desenrolares nessa história. E eu acho que essa foi uma das coisas que realmente mais me prenderam nesse mistério, que é essa questão de você estar investigando junto com os personagens, sabe? Isso é uma coisa que contribui muito para sua imersão e pro ritmo de leitura que você vai ter com aquele livro. Esse livro, como eu falei, tem duas protagonistas, que são a Adrienne e a Tricia. E eu confesso que no começo, a parte da Tricia tava me ganhando mais pelo mistério, porque ela em si, eu ficava meio sonsinha, né? Meio água com açúcar, assim. Mas, enfim, com o tempo, isso vai mudando também ao longo da história. E os momentos da Adrienne, por sua vez, também tinham isso, né? De ter ali toda uma trama de suspense interessante, mas também ganhavam força por ela ser uma personagem bem interessante, né? Ela tem ali uma personalidade muito forte, um trabalho interessante e algumas atitudes bem curiosas também. Sobre os personagens da trama principais ali, a gente também tem o Luke, que é o namorado da Adrienne, e o Ethan, né, que é o marido da Tricia. E enquanto eu achei o Luke um querido, meu Deus, como eu odiei cada segundo do Ethan, que cara insuportável. E eu achei muito legal que não é nenhum tipo de spoiler, tá, gente? Mas a Frida, ela constrói ali dois casais com personalidades e ritmos completamente diferentes, assim, eles são muito opostos. Então, você tá vendo eles em momentos opostos e eles têm personalidades bem opostas também. Eu achei isso muito legal porque complementa muito a trama do livro. E aí, como vocês podem perceber, a essa altura eu já tinha entendido muito bem o fenômeno que são os livros da Frida. Porque uma coisa é só a gente dizer, tá, tudo bem, eu gostei dessa leitura, e outra é a gente entender o que tá por trás disso, né? Por que ela realmente funciona tão bem. E aí, quanto mais eu penso na minha experiência lendo Nunca Minta, eu vejo que a Frida toma decisões extremamente criativas. Ela segue rumos narrativos muito diferentes, mesmo quando tá se tratando ali de uma trama simples, porque essa trama da casa, um casal entrando numa casa nova, enfim, um lugar meio esquisito, com um passado, já é algo até meio batido, né? E aí, mesmo assim, ela encontra soluções bem diferentes, bem únicas e criativas pra levar a sua história. Pra mim, não é nem só a questão das reviravoltas, né? Porque quando a gente fala de um thriller, é a primeira coisa que a gente pensa. Quando eu for entrar na parte com spoilers, inclusive, eu abordo mais esse assunto. Mas pra mim não é nem tanto sobre isso, assim. Eu acho que é muito sobre a forma como ela toma decisões muito interessantes pro caminho da sua história. E isso transforma uma proposta ali, até que comum, né? Uma proposta que a gente já viu muitas vezes, em algo extremamente magnético. Então, pra mim, foi uma leitura muito satisfatória. Eu achei tudo nessa história, enfim, naquele universo bem interessante. E o livro se tornou extremamente imprevisível pra mim, de uma parte pra frente, o que é muito bom nos thrillers também. Enquanto eu tava lendo, eu tava atirando pra todos os lados, suspeitando de tudo e todos. Então, chegou uma hora que eu até pensei, tá, talvez a história esteja realmente indo por esse caminho. Mas não, assim, chegou um momento que ficou 100% imprevisível. Aí vocês vão falar, Mari, então você achou o livro perfeito, 5 estrelas, o melhor livro que você já leu? Não exatamente. Quando, enfim, chegou essa parte das reviravoltas, enfim, das revelações finais do livro, e tem muitas, inclusive, a Frida, ela dedicou bastante tempo pra desenvolver isso, o que eu achei legal, mas eu fui ficando meio assim com algumas decisões que ela tomou nessa reta final. Acho que talvez eu tenha jogado uma expectativa muito alta pelo jeito como a história foi seguindo, sabe? Na parte com spoilers eu vou conseguir explicar um pouco mais sobre os detalhes que não me agradaram tanto, mas eu vou falar aqui de uma forma que não vai entregar nada. Eu meio que senti que algumas partes dessas reviravoltas soaram meio incoerentes, sabe? Com alguns detalhes que ela vinha apresentando ali ao longo da história. E aí eu fiquei meio tipo, nossa, mas com todas as informações que o livro me deu até agora, isso aqui não tá me fazendo muito sentido, sabe? Não tá me soando muito coerente. Então eu acabei não curtindo tanto assim esse finalzinho como eu curti todo o restante do livro. Mas assim, eu também não vou falar que, nossa, é um final horrível, desastroso, acabou com a experiência. Longe disso, tá, gente? Eu só realmente tava com expectativas muito mais altas, porque
porque a jornada, né, da leitura tinha sido incrível, mas ainda foi uma história que valeu muito a pena de ser lida, eu gostei bastante. E eu realmente entendi o hype por trás dos livros da autora, viu? Eu tô bem animada pra ler próximos livros dela. Enfim, o meu veredito pra esse livro seria tipo umas 4 de 5 estrelas. Foi uma leitura muito positiva. Então, se você procura thrillers pra ficar com essa sensação de ai meu Deus, só mais um capítulo, só mais uma página, tá muito bom, eu recomendo muito você ler Nunca Minta, da Frida. Foi uma ótima experiência. E me fez entender sim o porquê que tanta gente gosta muito dessa autora. E agora, para encerrar o vídeo, eu queria debater um pouco mais com vocês que já leram a história, essa parte com spoilers. Então, se você não leu ainda, eu recomendo que você pare por aqui, vai lá ler o livro e aí depois você volta pra gente conversar com um pouco mais de detalhes. E eu já quero começar essa parte com spoilers falando sobre Ethan e AJ. A Frida constrói muito bem toda essa ideia de que o Ethan é o AJ, o paciente ali mais problemático e stalker da doutora Adrienne. Primeiro que eu tava muito certa de que tinha alguém sim mexendo nas coisas da casa e eu suspeitava principalmente de que seria alguém realmente procurando por algo. Procurando ali por alguma pista do desaparecimento da Adrienne, por exemplo, ou de mais alguma coisa relacionada a esse caso. E aí por muito tempo dessa leitura, acho que até uns 40%, eu tinha certeza de que o Ethan, aquele som, estava se fazendo e que ele tava metendo louco ali pra Trisha pra ele poder explorar a casa, enfim, procurar alguma coisa. Não, e aí eu criei, por exemplo, até teorias de que ele tinha Wi-Fi e que aí ele ficava trancado ali no quarto trabalhando e pesquisando, né? E pesquisando coisas, algumas informações importantes sobre o caso da Adrienne, porque eu tinha certeza que ele tava mexendo nas coisas da casa e mentindo pra Trisha. Até porque não parecia que ele queria sair dali, né? Ele tava muito confortável. Só que chegou um momento de toda essa coisa do Ethan ser o AJ, é porque eles são muito parecidos, eles têm a mesma personalidade, não sei o quê, que isso foi ficando muito óbvio na minha cabeça. Aí eu fui começando a duvidar, sabe? Eu fui pensando, não, acho que tá muito óbvio, não pode ser isso, mas eu ainda achava que o Ethan tinha alguma relação ali com a Adrienne de alguma forma. Até porque o Ethan é uma pessoa horrível, né? Ele é um cara super manipulador, controlador, esquisito. Então a Frida constrói ele de uma maneira que você realmente quer desconfiar daquele cara. Ele é muito insuportável. E aí eu acho muito inteligente esse paralelo entre as duas linhas temporais em que você vê o EJ no passado e você vê o Ethan no presente, porque a Frida realmente quer induzir o leitor a acreditar que eles são a mesma pessoa. Porque eles se parecem fisicamente, os dois são super narcisistas, são caras muito sozinhos e têm passados meio esquisitos ali, né? Então, mesmo desconfiando que tava muito óbvio, eu ficava pensando, nossa, mas seria uma grande coincidência. E eu realmente achava que ele ainda teria um envolvimento naquela história. E no fim ele tinha, né? Mas enfim, toda essa teoria de Ethan e AJ cai por terra quando aparece o Luke na casa e aí o Luke não reconhece ele. Aí eu fiquei, opa, realmente não é a mesma pessoa. A gente descobre que o AJ, na verdade, é um cara chamado Edward e que apesar ali das muitas coincidências, a única relação que o Ethan tinha com a Adrienne é que ele era filho de uma das suas pacientes. E aí ele realmente estava interessado em procurar algo na casa que eram as gravações da doutora Adrienne com a mãe dele, já falecida, né? E um destaque especial também para toda essa coisa das transcrições das fitas. Eu acho que isso é muito legal e são pistas que ajudam muito a gente a enxergar o todo dessa história e investigar junto com os personagens, que nem eu falei mais cedo. E aí, entrando nas fitas, eu já queria falar da revelação da Tricia. Eu demorei muito para desconfiar que a Tricia conhecia a Adrienne porque ela é uma narradora zero confiável. Ela realmente vestiu, né, ali aquele papel de coitadinha, sofrida, cega de amores, quando na verdade foi ela quem orquestrou toda a ida até a casa para descobrir o que a Adrienne tinha feito com o corpo do AJ. Mas enfim, eu achei super ok a revelação de que a Tricia, ou Trícia, na verdade é a Patrícia, que era uma das pacientes da doutora Adrienne. A gente inclusive não sabia, né, que ela se chamava Patrícia, porque as fitas eram marcadas ali só com as iniciais de cada paciente. E assim, se fosse só isso, eu teria achado super maneiro, ia ficar super contente com os plot twists, mas não é. Então a gente vai entrar aqui em alguns detalhes desse final e dessa revelação que não me agradaram tanto.
E aí aqui a gente vai falar um pouco mais de toda essa parte da doutora Adrienne e de como ela chegou até a Tricia. A forma como a Frida constrói todo esse conflito da doutora Adrienne com o AJ é muito inteligente e eu adorei o desenvolvimento da Adrienne como um todo. Ela já começa ali como uma mulher que é mais fria, mais solitária, desconfiada, super cautelosa e uma pessoa que, apesar de ser muito bem-sucedida por ajudar os seus pacientes, também é muito traumatizada e tem muita dificuldade de confiar nas pessoas. Até que ela conhece o Luke, né? Um querido que é completamente ali apaixonado, encantado pela doutora Adrienne. Coitadinho, inclusive, né? Eu tenho muita dó do Luke. O único crime dele foi amar demais. E aí ela vai se apaixonando pelo Luke também, ela deixa ele entrar na vida dela e por um breve momento tudo são flores. Até que a Adrienne começa a receber ameaças daquele seu paciente mais problemático, que é o AJ. Enfim, ele começa a ameaçar ela com toda aquela história do vídeo, que ele gravou um vídeo horrível sobre ela, que ia destruir a carreira dela, até que ela é obrigada ali, né, a voltar a atender o AJ, a fazer as coisas que ele quer, então ela volta a gravar as sessões dos dois, inclusive grava alguma das ameaças que ele faz pra ela, até que as coisas chegam a extremos quando a Adrienne decide se livrar de uma vez do AJ. E aí, o que me incomoda com o final é que a Frida constrói muito bem toda essa coisa de a Adrienne ser uma pessoa extremamente cautelosa, inteligente e muito desconfiada das pessoas ao seu redor. E aí eu fiquei com uma dificuldade muito grande de só aceitar que essa personagem, a Adrienne, que ela construiu durante todo o livro, iria até a Patrícia, que é uma das suas outras pacientes completamente instáveis, para pedir que ela ajudasse ela a cometer um crime e que ela ainda guardasse segredo sobre isso. Até porque a Adrienne já tinha conseguido drogar o AJ praticamente sozinha uma vez. Então eu sinto que ela não precisava realmente envolver uma pessoa completamente trelelé da cabeça. Eu sinto que realmente teria sido mais coerente e mais cauteloso, né, da personagem se ela tivesse feito tudo sozinha. Enfim, pra mim isso ficou muito incoerente e ficou martelando na minha cabeça, sabe? De uma forma que deu uma estragadinha ali no final. Sem contar que outra coisa que ficou martelando na minha cabeça é: a Patrícia tem ali uns 6, 7 crimes na conta. Como que a polícia nunca conseguiu uma unidade de pista, sabe, de prova concreta contra ela? Ah, e aquele trecho finalzinho também, que mostra a Patrícia e o Ethan vivendo ali na casa, a família dele, eles escondendo o quintal porque tem algo enterrado ali. Ah, enfim, achei meio desnecessário também. E eu queria muito saber, gente, como a Patrícia conseguiu se livrar da Adrienne tão fácil? Tipo, eu perdi alguma coisa? Eu perdi algum detalhe? Porque a Patrícia fala que ela se aproxima ali da Adrienne, né, no quintal, ali na frente da casa, mas e aí? O que ela fez? Eu queria mais detalhes. Mas, como eu falei mais cedo, esse finalzinho em si e os detalhes que me incomodaram não foram suficientes para estragar de forma alguma a minha experiência. Eu tenho muitos elogios a essa trama que me deixou imersa do começo ao fim. Eu realmente adorei essa história, eu já quero muito ler outras da Frida, e aí quem sabe, né, na próxima, o finalzinho ali e os plot twists não me agradam um pouco mais também. Eu comecei esse livro tentando entender realmente se a Frida McFadden merecia todo o hype das bookheads e terminei entendendo exatamente por que as pessoas adoram tanto os livros dela. Mas e vocês, gente? Vocês já leram Frida McFadden? Se você já leu algum, o que você achou do livro da autora? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um gostei aqui embaixo e se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Ah, e se você gosta de thrillers, eu recomendo muito você assistir esse vídeo que tá aparecendo aqui, em que eu dou 6 dicas de thrillers que vão te deixar pensando por dias. Eu agradeço muito por terem assistido até aqui, a gente se vê no próximo vídeo e até mais!